Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite! E hoje nós vamos falar sobre a cultura enquanto resposta ao desafio da nossa existência. Vamos nessa? Bora! Bora! Galera, até agora nós fizemos a distinção entre natureza e cultura. Mas o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? Nuances, pra juntar tudo depois Nuance? Que dentro porra é dessa essa de nuance, rapaz? Para responder a essa pergunta, investiguemos primeiramente o uso desse vocabulário em alguns contextos. Os biólogos, por exemplo, referem-se à criação de certos animais como cultura. Cultura de micro-organismos, cultura de carpas, cultura de equinos e assim por diante. Eu, quando era criança, morava um veterinário na minha rua, minha mãe me levava só lá. Profissional da competência incrível, Rogerinho. Inclusive, queria mandar um abraço para ele, eu que até os 12 anos fui atendido só por ele, doutor Maurício. Que loucura! Que coisa absurda! Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura quando frequentou boas escolas e ou leu bons livros, dominando diversos tipos de conhecimentos científicos, humanísticos, artísticos e etc. Eu tenho sabor à fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa, minha casa é high-tech. Que beleza! Toda hora rola um insight. Já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Na Grécia Antiga, para variar, Novo, cara! o termo cultura adquiriu uma significação toda especial. Ele correspondia à chamada paideia, processo de formação do cidadão pelo qual se realizava o que os gregos consideravam como a verdadeira natureza do ser humano. Lembre-se, para os gregos o homem é um animal político, isto é, o desenvolvimento da filosofia, o conhecimento de si e do mundo e, portanto, a consciência da vida em comunidade. A cultura dos caras é diferente, você precisa respeitar isso. Apesar dessas diferentes concepções, podemos perceber em todas elas a existência de três ideias básicas articuladas entre si, que é a de desenvolvimento, formação e realização. Essas ideias básicas estão também presentes no uso que damos à palavra cultura. Empregada por antropólogos, historiadores e sociólogos, a palavra cultura designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração a outra, entre os membros de uma sociedade, por exemplo. O que você está fazendo? Nós não fazemos isso aqui. A palavra cultura, ela abrange, portanto, conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos desenvolvidos e consolidados pela coletividade humana. Assim, pessoal, a cultura pode ser compreendida em um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. O Brasil quer cultura, o Brasil quer robô gigante, quer a violência do bem, quer o asfalto, o meio ambiente. A cultura, pessoal, envolve o que pensamos, fazemos e temos como membros de um grupo social. Nesse sentido, todas as sociedades humanas, da pré-história aos dias atuais, possuem uma cultura. É a verdade, não minto. Galera, é preciso deixar claro que cada cultura tem seus próprios valores, suas próprias verdades. Podemos falar, por exemplo, em uma cultura ocidental ou oriental, quando falamos de um conjunto de povos com determinadas características comuns, por exemplo. Podemos falar também de cultura chinesa ou brasileira, para destacar características próprias de uma nação ou civilização. Podemos falar da cultura tupi ou maçai, para destacar características próprias de um grupo étnico. E podemos falar da cultura cristã ou muçulmana, como sendo características próprias de um grupo religioso. E finalmente podemos falar também de uma cultura familiar ou empresarial, como sendo próprio de um conjunto de pessoas que constitui uma instituição, e assim por diante. Cafajeste, pervertido. Então, pessoal, uma vez tendo entendido isso, é preciso que vocês também compreendam que, de forma mais filosófica, podemos definir a cultura como um conjunto de respostas oferecidas por um grupo humano aos desafios da existência. Essas respostas manifestam-se em termos de conhecimento, ou seja, logos, paixão, que em grego é pathos, e comportamento, que em grego é ethos, isto é, em termos de razão, sentimento e ação. Essas respostas, ou construções linguísticas, mitológicas, artísticas, religiosas, morais, etc., não foram iguais, tendo em vista que diferentes grupos humanos enfrentaram diferentes desafios ambientais, econômicos e sociais ao longo de sua construção histórica. E cada resposta foi gerando novos elementos que produziram novos desafios. Disso resultou a rica diversidade e pluralidade cultural existente em nosso planeta e que é patrimônio de toda a humanidade.
o arqueólogo norte-americano Robert Braidwood procurou indicar os principais elementos que caracterizam a cultura. Cito: a cultura é duradoura, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam. No entanto, a cultura também se modifica conforme mudam as normas e entendimentos. Quase se pode dizer que a cultura vive nas mentes das pessoas que a possuem, mas as pessoas não nascem com ela, adquirem-na à medida que crescem. Galera, com base nessa passagem anterior, podemos caracterizar a cultura como: primeiro, adquirida pela aprendizagem e não herdada pelos instintos; depois, transmitida de geração a geração por meio da linguagem nas diferentes sociedades. Ela também é uma criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e não material. A cultura também, pessoal, é múltipla e variável no tempo e no espaço, de sociedade para sociedade. Ou seja, em um mesmo país podemos encontrar culturas diferentes e também culturas que se diferenciam com o passar do tempo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente já viu, pessoal, que a cultura abrange um conjunto de conceitos, valores e atitudes que modelam uma comunidade. Assim, podemos dizer que todo indivíduo vive sob a influência de diversas culturas, não só de uma cultura, pois ele participa de distintos grupos sociais e cada grupo que ele participa imprime uma marca particular cultural. Vejamos um exemplo. Um brasileiro ou uma brasileira, por exemplo, que tem uma família, né? Ele nasce numa determinada região do país, ele frequenta uma determinada igreja, ele trabalha em uma empresa, então ele recebe influência de pelo menos 4 fontes culturais aí. Ele recebe influência da cultura popular brasileira, que é ampla e expressiva, né? Porém não é homogênea, porque ela pode ser dividida em diversas subculturas. Basta você sair um pouco do seu estado, da sua cidade, que você vai perceber isso. A cultura familiar também, basicamente transmitida por seus pais, avós, bisavós, etc. A cultura do seu grupo religioso e a cultura organizacional desenvolvida no seu local de trabalho e no seu grupo de amigos do trabalho também. Então podemos concluir que, se de um lado a cultura é uma criação coletiva dos grupos humanos através do tempo, de outro, cada pessoa também é, em grande medida, uma criação diária e constante da cultura em que vive, desde o instante do seu nascimento. É mesmo, é? O curioso é que quase não nos damos conta disso, pois a cultura a qual pertencemos é como se fosse uma presença invisível para nós em nosso cotidiano. A percepção desses elementos culturais distintos que estão fora de nós quebra a transparência e a invisibilidade de nossa própria cultura. Mas depois que voltamos ao nosso cotidiano, a nossa cultura tende a tornar-se novamente transparente e invisível para nós, e retornamos assim à normalidade de nossas vivências. Essa assimilação cultural ocorre de forma tão transparente que dificilmente percebemos que estamos aprendendo algo com alguém ou em dada situação. E aqueles que nos transmitem esses ensinamentos nem sempre se dão conta de que eles estão repassando a sua maneira de ser e de viver, seu modelo de mundo ou seu filtro de realidade. Alpurgante. Assim, pessoal, de modo geral, vivemos nossa própria cultura sem vê-la e muitas vezes sem questioná-la, a não ser quando uma criança nos pergunta: por que isso é assim ou assado? Bom, até aqui não há nenhum problema em sermos atravessados pela cultura. O problema dessa invisibilidade da cultura está quando os integrantes de uma cultura compartilham entre si a mesma maneira de ver e viver as coisas e comumente acreditam que essa visão compartilhada constitui a única realidade ou verdade absoluta. Em virtude disso, corremos o risco de atuar de maneira equivocada e preconceituosa, nos tornando arrogantes e intolerantes em relação às diferentes culturas e indivíduos, desprezando assim indivíduos ou grupos culturais com visões distintas das nossas e entrando em confronto com eles e assim por diante. Agora que tem a Havaiana de pano, eu Curitiba! Por enquanto, Pacaré! Palmeiras 72! Corinthians 0! Bandeira! 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 Bancamada em Curitiano! Só tem ladrão, maloqueiro! Bandeira! Podemos também ter diferentes dificuldades para enfrentar os novos desafios que surjam no interior de nosso grupo social, seja ele familiar, seja a escola, seja o trabalho, seja os amigos, etc. Quando as respostas prontas de que dispomos, como nossa cultura, não servem para lidar com esses problemas, quando nosso modelo de mundo impede uma atuação transformadora e criativa. E o que a gente deve fazer nessa hora? Estou lhe respondendo, não sei. Bem,
Nessa hora, devemos colocar em ação a nossa consciência crítica e abrir espaço para o estranhamento e a dúvida e voltar a analisar criticamente as ideias e crenças, os valores, as normas e as condutas que caracterizam a nossa cultura. Galera, vocês têm que ter em mente que a humanidade manifesta-se de diversas formas. Portanto, como apontam estudiosos e educadores, é importante viver a identidade de nossa própria cultura, mas também saber conviver com a pluralidade cultural existente em nosso planeta. Bem, pessoal, esse é o assunto que eu queria tratar com vocês hoje. E para fechar, gostaria de dizer só que São João é melhor que Carnaval. E que comece o mimimi!